Então, a gente já de cara entende o seguinte, primeiro elemento, o elemento terra, ele existe na nossa vida como essa tarefa dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, a natureza. Então, a gente vai encontrar o elemento terra na natureza. A gente vai encontrar o elemento terra na nossa parte física, material, e a gente vai encontrar o elemento terra na parte psicológica e espiritual. Começando pela natureza, gente. Onde a gente encontra o elemento terra na natureza? A gente encontra as forças do elemento terra, que representa essa primeira tarefa de psique, nas árvores, nas plantas, nas florestas, ok? No ecossistema, nós encontramos o elemento terra nas sementes e nas raízes, na relação entre semente e raiz. Uma semente que não cria raízes não vinga, não ancora, não puxa da terra o nutriente necessário para existir. Então, a gente encontra o elemento terra e a força da terra na natureza, na relação entre a semente e as raízes. A forma como uma sementinha tem dentro dela o potencial de se arraigar, de se prender, de se ancorar, criar estabilidade e prosperar, né? A gente encontra na natureza o elemento terra na cor verde. Tudo que é verde nos remete psicológica, emocionalmente, sensorialmente à natureza. Então, sempre que você vê uma roupa verde, um acessório verde, a sua mente automaticamente, o seu olhar vai levar você imediatamente para a natureza, gente. Até mesmo quando você está, sei lá, né, em um contexto que não tem nada a ver com a natureza, mas ao olhar, contemplar a cor verde, você automaticamente, isso não é racional, é algo inconsciente, você é transportado para um lugar do elemento terra, tá? Então, primeiro ponto muito importante na história de Psique é que ela vai para esse campo aberto dentro de dentro de um contexto muito natural, dentro de um cenário geográfico muito natural. Então, esse é o elemento, né? É o elemento que a gente tem um contato físico com ele, certo? Um contato físico bastante intenso. Você bota os seus pés no chão todo dia. Todo dia você precisa botar os seus pés no chão. Todo dia a gravidade da Terra te puxa para baixo. Todo dia você seleciona, você escolhe a sua roupa, o seu sapato, você vai com o qual você vai se vestir para trabalhar. Você escolhe o que você vai comer. Então, a capacidade de seleção, de escolha, de discernimento do elemento terra, você está exercitando todo dia. A segunda função do elemento terra é o físico. Então, ou a matéria, a gente vai encontrar o elemento terra no nosso corpo. O elemento terra é o que mais se conecta com o corpo. Vejam que Psique precisa das mãos para separar, né? Ela precisa usar as mãos para separar as sementes, o joio do trigo. É algo muito manual, é algo muito físico, muito corpóreo, tá? E repetitivo. Então, o elemento terra é aquele que traz a maior conexão com o corpo da mulher. Entendam? Exercício físico, cheiro, sabor, toque. Tudo que você faz com o seu corpo é conexão com o elemento terra, é conexão com esse primeiro desafio de psique. Os sentidos são importantíssimos para esse processo do elemento terra na nossa psicologia, na nossa
Então, o fogo fala disso. A força que psique tem que ter para ter a coragem de ir no meio da noite, para ir lá cortar o pelo daquele carneiro. Imaginem, é de noite, né? Na história original, ela faz isso no meio da noite porque é quando ele dorme. Então, ela tem a oportunidade de ir lá, né, com ele desacordado. Então, lembrem, tem uma inteligência por trás dessa energia, né? Do fogo, do instinto, da sexualidade, eu já vou falar sobre isso, da coragem, né? E um outro ponto que é fundamental aqui, e que vem associado à coragem, é a independência. Né? Então, quando a gente fala de uma mulher independente, a gente está falando muito da energia do fogo, tá? Por quê? Porque há a coragem de cuidar de si mesma, a coragem de arriscar a si mesma, caso isso seja necessário. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas mulheres que foram sufragistas, né? As mulheres que faziam um trabalho de luta pelo voto feminino, principalmente nos países em que isso foi uma questão mais bélica, né? Por exemplo, na Inglaterra, onde alguns grupos femininos explodiam uma lixeira, né? Enfim, tinham uma atitude um pouco mais bélica. Aqui a gente não vai entrar em moralidade nem em julgamento, ok? A gente está falando da energia. Essa energia, essa coragem de brigar por alguma coisa, que não é só para si, por exemplo, é para o outro também. Você está falando do elemento fogo, você está falando da independência, né, do arriscar. Pode ser que eu seja presa, pode ser que eu seja torturada, pode ser que eu seja jogada no manicômio, que aconteceu com muitas mulheres, mas eu arrisco isso. Esse poder de arriscar, sem pedir arrego, gente, sem dizer assim, não, olha, eu sou mulher, não faz isso, eu sou mulher, não me machuca. Isso daí é uma coisa que não está no fogo. A energia do fogo é uma energia de não sei o que vai dar. Se eu tiver que me machucar, eu vou me machucar, mas eu vou seguir o meu caminho. Por isso é uma energia também que a gente pode associar ao eu, né? A busca pela autonomia, pela própria identidade em relação ao mundo, ok? É uma energia de rebeldia. O fogo é uma energia que se rebela. Né? Se você observar o elemento, inclusive, em movimento, isso é um papel que a mulher ela trabalha no elemento água. Como é que a gente mantém o rio limpo? Entendendo as nossas emoções, expressando os nossos sentimentos. Ou melhor, entendendo os nossos sentimentos e expressando as nossas emoções. Acho que ficou mais certinho agora. É assim que você limpa o rio. O rio fica poluído não porque você sentiu sentimentos ruins, mas porque você não deixou eles irem. Né? Então eu senti raiva, meu marido me traiu. Eu tenho ódio dele, eu quero que ele se lasque. Né? Eu quero que ele desapareça da face da terra. Meu Deus, que coisa horrível eu desejar isso, eu sentir isso. Não, você sentir e desejar isso, está tudo bem. Você não pode ficar para sempre presa nesse sentir e desejar isso, porque aí você está poluindo o teu rio. Novos sentimentos têm que vir. Sentimentos criativos, sentimentos de vida. Então, agora que esse relacionamento acabou, eu vou me dedicar, às vezes, a uma coisa que eu não conseguia me dedicar porque eu era casada. Então, novos sentimentos vêm e eles mantêm a limpeza desse rio. Olhar para a nossa vida emocional dessa forma, como um rio que precisa ser limpo, é muito importante. Inclusive, está em Mulheres que Correm com os Lobos, tá, gente? E a gente chega também num ponto que é a cura. O elemento água, ele é o elemento mais associado à cura. Por quê? Porque a água, ela é a fonte de limpeza, né? Quando você vai limpar um machucado, você não usa imediatamente um antisséptico. Você vai usar primeiro a água. Se tem alguma coisa suja, primeiro você vai lavar para você poder ver sequer o que é aquilo. Vocês já assistiram o desenho A Viagem de Chihiro? Nesse desenho, a menina vai parar num mundo paralelo, um mundo fantástico, né? Eu diria para vocês assistirem que é um dos desenhos mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. Mas onde ela vai parar tem uma espécie de casa de banho.
E os seres sobrenaturais vão para essa casa de banho para se limparem, né? Ou para, enfim, fazerem um processo ali de autocuidado. Né? E de repente aparece esse ser sujo, mais sujo, que saía lama e um cheiro horrível e todo mundo desesperado. E como a menina era a novata, meio que botam ela para limpar aquele ser que estava muito enlameado. Você não conseguia ver do que ele era feito. Essa é a loucura. Você olhava para ele era só sujeira. Mas quando ele é limpo, né, quando ele entra naquela tina de água ali, vem aquela água e limpa, o que você vai ver? Você vai ver sair toda a sujeira. Ele é um espírito do rio no desenho, ele é um espírito do rio. Então ele está cheio de coisas que foram jogadas nele. Bicicleta, bicicleta velha, latinha, tudo que você possa imaginar que as pessoas jogam no rio. E quando ele é limpo, ele se torna o espírito do rio, ele é um espírito de luz. Né? Ele é leve, ele é límpido, não tem nada, ele é quase transparente. Mas ele estava parecendo um monstro de sujeira, né? Só sujeira dentro dele. Então entendam que muitas vezes a gente está nesse lugar. Né? Você está ali cheio de sujeira, você virou um monstro de sujeira. Porque em parte também você deixou que os outros jogassem as coisas em você. E isso é uma coisa importante da cura ligada à água. Você tirar os excessos de coisas que não são suas. Uma outra coisa que é importante é a filosofia. Né? Eu sinto que a filosofia é essa busca do homem por entender a própria vida. E ela vem de um lugar em que o ser humano perde o contato com a mitologia. Né? Então, a filosofia é quando você não consegue mais encontrar sentido na mitologia. Então, os deuses, as histórias dos deuses, já não era mais suficiente. O homem queria entender o mundo a partir da percepção, do contato, da análise, da reflexão sobre as coisas. Né? Então, assim começa a filosofia. É essa vontade de não saber tudo só pelas crenças. Ou deveria ser, né? A ideia da filosofia é que eu posso chegar a uma verdade, eu posso tentar chegar à verdade, sem necessariamente estar o tempo inteiro, sem estar sendo guiada o tempo inteiro por uma fé, por um dogma. E isso é pensar livremente, isso é pensar criticamente, isso é importante quando a gente fala do elemento ar. Isso estimula uma mulher a acreditar nas suas próprias ideias e a, de alguma forma, viver de acordo com essas ideias. Se eu perguntar a você quais são as suas ideias, o que você sente que dá sentido a você a partir das ideias? Quantas mulheres vão saber me dizer quais são as suas ideias, os seus valores, os seus ideais? Mas você tem, porque alguma coisa te move. Só que às vezes você não sabe. E saber é um verbo do elemento ar. Ok? É esse interesse pelo mundo, pela forma como as coisas funcionam. Ok? Desenhar, pintar, escrever, ir ao teatro, tudo que estimula o intelecto nos traz ao mundo externo, nos faz respirar, nos faz comunicar e receber comunicação. Portanto, estimula no plano físico o elemento ar e, claro, a quarta, né, a vitória, né, não é a vitória, mas é a conquista dessa quarta tarefa de psique. E, em termos psicológicos e emocionais, o que traz a gente imaginar arquetipicamente, viver, experienciar esse elemento? Primeiro, é a leveza. É uma certa praticidade, porque às vezes a praticidade está ligada à leveza. Está ligado a você não levar tudo a ferro e a fogo, como dizia minha mãe, minha avó, né? É você... sabe, eu não vou conseguir resolver isso agora. Então, eu não vou ficar pensando nisso. Vou deixar para pensar nisso quando eu tiver que resolver isso. E isso é uma postura leve. Isso é uma postura do elemento ar. Você não tem como resolver agora, não adianta ficar pensando nisso. Né? É o futuro. O elemento ar
se preocupa com o futuro, não com o passado. A gente fala do passado, das lembranças, das sementes, lá no elemento terra. No elemento ar, é o olhar para o futuro. Essa quarta tarefa é sobre a gente ver que há esperança, gente. A esperança é um atributo que nós encontramos no elemento ar, na quarta tarefa de psique. Mas a gente só percebe a esperança quando a gente vê potencial de futuro. Se você acha que nada mais vai dar certo, que a sua chance passou, que você não consegue entrar nesse lugar, você não consegue vivenciar a quarta tarefa de psique